A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração a nosso Deus nessa noite. Queremos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 103. Nós vamos projetar o texto na tela, mas seria muito legal se você pudesse abrir a sua Bíblia e acompanhar junto conosco aí no texto da sua Bíblia. Salmo de número 103. Salmo especial, um salmo de Davi. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a de águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras. Todos, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos que somos carentes da Tua graça e misericórdia. E o Senhor nos perdoa, Pai, quando nós confessamos o nosso pecado, quando confessamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o Senhor cuida de nós de maneira maravilhosa. O Senhor está conosco sempre, todos os dias. Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é. Agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas.
mesmo neste momento difícil que temos passado. O Senhor tem trabalhado em nosso coração e a sua palavra diz que o Senhor faz aquilo que é o melhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Para nós, muitas vezes é difícil acreditar nisso, mas se a tua palavra diz é porque é verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. É com grande prazer que estamos com vocês nessa noite. De fato, nós gostaríamos de estar de forma presencial, como nós vimos fazendo, mas nesses 2 domingos nós tivemos que fazer essa pausa para termos uma pequena quarentena novamente. Eu mesmo fiquei infectado com o vírus, mas graças a Deus já estou completamente curado, muito animado porque o Senhor tem nos restabelecido. E também nós temos a Denise, que devemos estar lembrando de orar por ela, que também ficou infectada. Mas a maior preocupação esses dias tem sido o pastor Giba e Helena, lá nos Estados Unidos. E eles também ficaram com esse vírus e 10 dias bem difíceis eles passaram. Há muita febre, muita dor, não podendo nem se movimentar. Então nós estivemos orando sempre por dentro e obrigado a todos que oraram por eles. Eles já estão bem melhor, graças a Deus. E eu espero que tenha uma recuperação completa. Mas nós queremos lembrar que no próximo domingo voltamos normal. Escola dominical, as divisões das classes das crianças. Nós estaremos no auditório com os jovens e também com os adultos, e aí estaremos dando sequência ao estudo do Espírito Santo. Nesses 2 domingos, o pastor Newton tem falado sobre o livro de Provérbios. Tem sido uma bênção, eu tenho podido assistir em casa também, tem sido gostoso ouvir esses estudos tão preciosos da palavra de Deus. E também na quarta-feira, falando sobre os oráculos de Balaão, bem interessante. E hoje nós também vamos falar um pouco sobre esse personagem bíblico tão interessante que é Balaão. Mas vamos orar nesse instante, e daí nós vamos estar ouvindo algumas das nossas músicas, cantadas pelo nosso grupo. Você pode cantar junto, eu cantei junto domingo, foi gostoso, viu, Ricardo? Nós lá cantando junto com vocês, eu espero que você também possa fazer o mesmo, enquanto nós louvamos ao Senhor também através dessas músicas tão preciosas. Bondoso Deus, dedicamos esse culto a Ti. Sabemos que gostaríamos de estar de forma presencial, mas temos esse privilégio de estar presente nas casas, através dos celulares também, do computador, muitos até na televisão. Louvamos ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor possa estar especialmente com Giba e Helena, recuperando eles completamente para a Tua glória. Também com a Denise e com o nosso retorno aqui no próximo domingo. Que possamos voltar com bastante ânimo na casa do Senhor. Dedicamos esse culto a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Tanto pra te agradecer, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver, graças dou. Sem
tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, o teu amor e perdão, por tantas pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Peregrinando, ou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo pra o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre adiantar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de
vou cantando, canto louvores, indo pra o céu, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, fico cantando, canto louvores, indo pra o céu. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
quero convidar a sua atenção para o estudo de 2 Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos estar mencionando os versículos 14, a segunda parte, verso B, até o versículo 19. Um texto um pouquinho mais longo, mas ainda continuando o assunto sobre falsos profetas. E hoje o tema é o pastor reprovado. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes e tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, pedimos que o Teu Espírito possa aplicar esta mensagem aos nossos corações, fazendo com que entendamos a Tua palavra, desvendo os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Oramos em nome de Jesus. Amém. O pastor reprovado. As ações e não as palavras revelam realmente a pessoa. A conduta cristã fala mais alto do que as palavras. E sabemos que, até tenho dizer que meu irmão gostava tanto. A sua vida fala tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Tantas vezes a nossa vida acaba desfazendo por completo aquilo que nós falamos. E o pastor reprovado é alguém que é visto por suas ações. Provérbios 20, 11 diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. E nós observamos que o pastor aprovado é visto pelas suas ações, assim como também o reprovado é visto por suas ações. Um livro que eu li há um tempo atrás fala sobre o pastor aprovado, o oposto do título da mensagem de hoje. E especialmente destacando 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nesse livro fala sobre o pastor como mãe, cuidando dos filhos, acariciando os filhos, exortando, animando. Eu sei que teve muitas lições importantes para mim ali naquele livro que eu li. Já faz algum tempo, mas foi mesmo uma bênção. Mas o desejo nosso é sermos aprovados pelo Senhor. Mas o fato é que temos tantos falsos pastores por aí, anunciando a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo misturando mentiras no meio da palavra. E nós observamos que através das suas ações eles estão sendo descobertos. Frederico Grande foi condecorar um oficial por conduta honrosa. E ele perguntou: o que você prefere? Medalha ou dinheiro? A pessoa que estava sendo condecorada disse: eu prefiro receber agora o dinheiro, pois estou em dívidas e eu preciso pagar. Foi muito sábio a escolha que ele fez. Mais tarde ele acabou também sendo condecorado com a medalha, mas nós observamos que ele foi fiel nas coisas pequenas. Aquele que é fiel no que é pequeno vai ser fiel naquilo que é muito. Por isso que diz: fiel no pouco vai ser fiel no muito. O que é infiel no pouco também é infiel no muito, diz lá em Lucas 16, 10. Mas vamos para o nosso texto. A última mensagem que preguei em 2 Pedro foi sobre as características dos falsos mestres e como nós devemos identificá-los e rejeitá-los. O mesmo tema geral é continuado aqui, mas aplicamos para o pastor reprovado, o falso pastor. Ainda o tema é falso mestre, mas podemos aplicar aqui ao falso pastor, pois até o pastor se dará a conhecer pelas suas ações. Quais são as ações que esse falso pastor faz? Primeiro, ele engana pessoas inconstantes. Olhando no nosso texto, 2 Pedro, capítulo 2, versículos
14, e veja que nós começamos a segunda parte, mas deixa eu ler desde o começo. Tendo olhos cheios de adultério. Daí diz, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. As ações desse pastor reprovado. Primeiro, ele engana pessoas inconstantes. Aqui está dizendo o engodo. Engodo é igual a engano. A ideia de caçar com isca, ou podemos dizer pescar também, como você coloca lá a isca para pegar o peixe. É para enganar o peixe, né? Então nós observamos que, da mesma maneira, o falso mestre, o pastor reprovado, ele usa de isca para enganar. Enganar almas que são inconstantes. Eram pessoas instáveis, fáceis de serem enganadas. E nós observamos que existem aqueles que querem dizer, não tem nem certo ou errado. Isso é relativo. E hoje tem muito essa ideia de relativo. Uma coisa pode ser certo para você e errado para outra pessoa. Uma coisa pode ser errado para outra pessoa e certo para você. Isso é relativo. O importante é nós mostrarmos amor. E nessa história de mostrarmos amor, aí prega-se a licenciosidade. Pode-se fazer o que quiser. Então nós observamos que a nossa cultura hoje é uma cultura onde as pessoas estão sendo levadas a fazer as coisas erradas para que não tenham nenhum problema de consciência daquilo que fazem de errado. Então nós observamos que assim esses falsos mestres, esses falsos pastores, eles usam também palavras orgulhosas para enganar. É a famosa lábia. Colossenses 2,8 diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Tome cuidado. Essas pessoas usam palavras bonitas, frases bonitas, mas sem nenhum significado. É aquela história, né? Falou bonito, mas não sei o que ele disse. Tem tantos assim hoje. Então essas pessoas usam de palavras enganosas, orgulhosas. A isca que eles usam é a licenciosidade. O ensino é que os apetites carnais são dados por Deus, portanto, nós não podemos restringi-los. Então, as pessoas começam a falar, se você restringe esses apetites, você vai ter frustrações. As vítimas são pessoas prestes a escapar do erro. O versículo 18, a última parte, diz assim, são práticas de libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Vejam que então são pessoas que são vítimas porque estavam começando a conseguir ter vitória. E daí vem esses falsos profetas, esses pastores reprovados e dizem, não tem problema, não faz mal, pode praticar essa coisa assim, não faz mal algum. A ação do pastor reprovado tem uma grande influência no rebanho. E sabemos que, ferido o pastor, as ovelhas vão dispersar. Há muitos maus pastores que estão enganando o rebanho. E nós reconhecemos um pastor reprovado pelas suas ações. Mas o bom é que o contrário também é verdade. Nós reconhecemos o pastor aprovado pelas suas ações. Por isso que lembramos daquele texto de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O pastor aprovado é aquele que está manejando bem a palavra da verdade, que está afirmando aqui o que a Bíblia diz. Mas vamos observar uma segunda ação. A segunda ação, deixa eu tomar um pouco d'água. Ele busca lucro financeiro. Versículos 14, segunda parte, e até o versículo 16. Deixa eu ler novamente esse texto. Veja, a última parte do 14 diz, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão. E aí vem a história da mula, né? Um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. A segunda ação que destacamos aqui do pastor que é reprovado é que ele busca o lucro financeiro. Ele é treinado na avareza.
Versículo 14, a primeira parte diz, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis, mas depois diz, tendo o coração exercitado na avareza, é treinado, exercitado na avareza. Avareza significa o desejo desenfreado por mais e mais coisas, nunca se satisfaz, sempre querendo mais e mais. A palavra de Deus diz que seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aquele pastor reprovado, ele é avarento, ele não contenta com o que ele tem. Ele é treinado na avareza, exercitado, quer dizer, treinado na avareza. Mas aqui tem uma expressão dura no final do versículo 14, filhos malditos. Que palavra dura! A maldição de Deus paira sobre eles. É igual filhos da ira de Efésios 2:3. Sabemos que esses filhos da ira são justamente aquelas pessoas que não seguem o caminho do Senhor, que se afastam do Senhor. E sobre eles está a ira de Deus. Mas notem ainda que eles abandonaram o reto caminho e seguiram pelo caminho de Balaão. O que é o caminho de Balaão? Balaão era um mercenário. E aqui no versículo 15 fala sobre o caminho de Balaão. Tem outros textos que falam sobre o erro de Balaão. E finalmente no livro de Apocalipse fala sobre a doutrina de Balaão. Qual a diferença desses três? O caminho. O caminho é esse caminho do profeta mercenário, ansioso para mercadejar seu dom profético, mercadejar a palavra de Deus. Ele vendeu a palavra de Deus. Hoje tem muitos seguindo esse caminho, vendendo a palavra de Deus, mercadejando a palavra de Deus. Mas aí também temos o erro de Balaão. O erro de Balaão era raciocinar segundo a moralidade natural, supor que o Deus justo nunca iria amaldiçoá-los. Esse era o erro de Balaão. Mas também tem a doutrina de Balaão. Era o ensino a Balaque corromper o povo de Deus ao casar com as mulheres moabitas. Como ele não conseguiu fazer ou amaldiçoar o povo de Deus, então Balaque incentivou a corromper o povo através do casamento misto com mulheres moabitas. E aí vem então também a doutrina de Balaão. Então nós temos o caminho, o erro e a doutrina. E veja que falando sobre Balaão, amou o prêmio da injustiça, é a cobiça, a avareza. A palavra de Deus é bem clara que não podemos servir a Deus e às riquezas. E por isso ele foi repreendido. O verso 16 diz, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão. A saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Eu vou ler rapidamente Números 22. Eu sei que o pastor Newton já compartilhou isso também no culto de oração de 2 domingos atrás, e 2 quartas atrás, desculpa. Mas nesse texto aqui, vamos resumir. Depois que 3 vezes, então, Balaão, ele fica bravo com a jumenta, ele bate na jumenta, a jumenta impede, para, e por fim ela empaca. E nós vemos que quando isso acontece, aí Balaão vai bater na jumenta. Então o Senhor, verso 28, fez, olha a coisa que ele fez, falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que te espancasse já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta, porque zombaste de mim, quem me dera tivera eu espada na mão, porque agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Foi repreendido por uma jumenta, um asno, mudo. Ele tem mais visão e enxergou mais do que Balaão. E finalmente então Balaão pôde ver que era o anjo do Senhor. Mas veja que Deus não é homem que minta. Uma das partes mais bonitas que eu gosto nesse texto é Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Quando Deus promete, Deus disse, eu acredito, assunto encerrado. E sabemos que Deus tem muitas promessas para nós, e nós temos que tomar posse dessas promessas. Deus muitas vezes usa um crente humilde para repreender pastores que são reprovados. E, mais uma vez,
reconhecemos um pastor reprovado pelas suas ações. Mas finalmente a terceira ação que podemos notar desse pastor, desse falso pastor, é que ele promete falsa felicidade. E aqui tem algumas comparações interessantes. Versículo 17 diz: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para ele está reservada a negridão das trevas. Então temos aqui, comparados com uma fonte sem água. A doutrina falsa nunca satisfaz a pessoa. Eles ficam com sede, igual a pessoa no deserto que tem uma miragem, né? Parece que está vendo um lago com água na frente. Daí ele chega lá e era só uma miragem, não é realidade. E assim muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas que trazem para elas miragens e comparados como fontes sem água. Depois é dito também como névoas impelidas pelo vento. Estava só lembrando do povo no Nordeste que fica olhando tantas vezes aquelas nuvens que parece que vai trazer uma chuva, mas aí não traz, né? São névoas impelidas pelo vento. Eu sei que no mês de agosto, setembro, nós também estávamos assim, querendo chuva e parecia uma nuvem e nada aparecia, só vento, que levava para longe aquela nuvem. Mas veja que eles são comparados como fontes sem água, são comparados como névoas impelidas pelo vento. Para eles está reservado, o final do verso 17, a negridão das trevas. Não só as trevas temporárias de um temporal, mas as trevas do inferno. Para eles estão reservados a negridão das trevas. A falsa promessa de liberdade é vista daí no verso 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Sabe, só Jesus pode te libertar da escravidão do pecado. Todos nós nascemos escravos do pecado. Mas Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se pois o Filho Jesus Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Só Jesus pode dar verdadeira felicidade. Só Jesus pode te dar a salvação. O viver cristão sadio vem quando os mandamentos de Deus são vistos como as guias de pedra ao longo de uma estrada de amor, e a cerca viva que protege seu jardim da graça. M. Green disse isso. Deixa eu repetir: o viver cristão sadio vem quando os mandamentos de Deus são vistos como guias de pedra ao longo de sua estrada de amor, a cerca viva que protege seu jardim da graça. E termina aqui o texto: o vencido é escravo do vencedor. O pastor reprovado promete falsa felicidade. Suas ações revelam a sua pessoa. Nós temos que ser vigilantes, atentos. Temos que reconhecer um pastor reprovado pelas suas ações. Mas quero transferir agora para uma aplicação final do pastor que é aprovado, que é Jesus. Jesus é o bom pastor. Vamos olhar só alguns versículos, 11 versículos de João capítulo 10, que descreve Jesus, o bom pastor que vem dar a vida pelos seus. Diz: em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelos nomes, as próprias ovelhas, e conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. E vem o versículo: eu sou a porta. Jesus é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E o verso mais conhecido daqui, o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus vem nos dar vida, e vida em abundância. Você tem essa vida em abundância? Aí termina o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós. Jesus deu a vida por vocês.
Talvez eu deva também comentar, só rapidamente para finalizar, os 3 salmos que são os salmos da trilogia. O Salmo 22, 23 e 24. Geralmente eu gosto de dizer o Salmo da cruz, o Salmo do cajado e o Salmo da coroa. Primeiro Salmo 22, falando sobre a cruz, mostra Jesus o bom pastor, dando a sua vida pelas ovelhas. Descreve os sofrimentos de Cristo, descreve Jesus sendo colocado na sua cabeça a coroa de espinhos. Descreve Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Nessas descrições do Salmo 22, é visto como Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É o Salmo da cruz. Depois o Salmo 23, talvez o mais conhecido da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o Salmo que fala sobre Jesus, o bom pastor, que cuida das ovelhas. Aí nós observamos como que ele nos leva para lugares de descanso, ele nos supre com água, ele promete que bondade e misericórdia seguirão todos os dias de nossa vida. Jesus, o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Geralmente também gosto de dizer o Salmo 22 é o Salmo do passado, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. É o Salmo da cruz. O Salmo 23 é o Salmo do presente, é o grande pastor que cuida das ovelhas. Esse é o Salmo no presente, ele está cuidando de nós hoje. Daí o Salmo 24, que é o supremo pastor, que vem e vai coroar aqueles que são seus. Quem é o Rei da Glória? E descreve então, quando o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Eu quero lhe perguntar, você conhece Jesus? Ele é o seu pastor? Jesus precisa ser o seu pastor. Eu gosto daquele hino, Jesus, pastor amado. Às vezes a gente brinca, né? Jesus, pastor Amaro, né? Ele é Amaro também, é um pastor nosso, de uma das nossas igrejas. Mas realmente Jesus é o nosso pastor, o bom pastor, que deu a vida pela ovelha. E você também deve poder dizer, Jesus é o meu bom pastor. Espero que isso seja uma realidade para vocês. E quero finalizar com a bênção de Hebreus. Hebreus capítulo 13, terminando, tem uma bênção maravilhosa que diz, ó Deus da paz, que tornou a trazer dos mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, esse é o que cuida de nós, pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória e domínio para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que Cristo seja o teu Salvador. Amém. A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.